O show foi concebido pelos mestres dos Muppets da Jim Henson Productions, que queriam fazer um show no estilo sitcom com bonecos usando os processos animatrônicos que a empresa havia desenvolvido. O Brain Trash decidiu fazer um programa direto sobre uma família composta por dinossauros. A ramificação da Henson Productions, The Creature Shop, desenvolveu bonecos enormes e realistas que podiam ser operados de dentro por marionetes, e Brian Henson, filho de Jim, criou um processo chamado animatrônicos de áudio para dar vida às expressões faciais desses bonecos. O programa de televisão Família Dinossauros, que foi ao ar entre 1991 e 1994, é, por falta de palavras melhores, um dos meus programas satíricos, sarcásticos e mais divertidos favoritos de todos os tempos já registrados na história da comédia. O fluxo contínuo de eventos aliado às imaginações mais elementares que qualquer trabalho artístico pode realizar, permite ao público seguir uma realidade aparente, resultando em lutas contemporâneas da realidade contra as ilusões. No entanto, através do enredo e dentro da complexidade criada por sua caracterização, sinto fortemente que os produtores conseguiram trazer um maior grau de realismo ao longo do show. A premissa da série mistura elementos de Os Flintstones e Os Simpsons, com foco em uma família de dinossauros de colarinho azul. Ara, o pai, trabalhou para a corporação Vezaiso e nivelou árvores para dar lugar a casas de campo. Suas qualidades tempestuosas foram equilibradas por sua esposa Fran. O clã Dino teve 3 filhos: o adolescente rebelde Rob, a pré-adolescente viciada em compras Charlene e Baby, uma criança espertinha. Completando a família estava a vovó Ethel, que sempre parecia travada em uma batalha de vontades com Ara. Outros personagens incluíam BP Richfield, o temível chefe de Ara, e Roy Ace, um amigo Swinger pré-histórico de Ara. O primeiro episódio é uma história exagerada de como o bebê surgiu, exagerada porque é contada a um bebê muito inteligente, mas impaciente, Sinclair. Ele traz os personagens do pai e do filho, seu relacionamento e sua visão honesta um do outro. O mais novo da série é o bebê da família Sinclair, um personagem engraçado e exagerado, mas inteligente. Nascido no primeiro episódio da série, o poderoso megalossauro, o bebê mostra sinais de inteligência imediatamente. Ele solta sua frase de efeito, que eu considero principalmente uma tag: "Eu sou o bebê, tem que me amar". No meio da história, o bebê está curioso sobre se ele ainda está ou não na história, ou provavelmente se ele é a história. No entanto, a história também é um ponto de vista da sociedade e da vida em geral de Ara Sinclair, o pai dinossauro. É um retrato de como ele vê sua vida e seu significado para sua família. É também sua compreensão sincera do significado de sua existência. No final do episódio de estreia, ele vai para a selva para se identificar, desdenhosamente, com seus ancestrais e provavelmente entender o que significa ser um verdadeiro dinossauro. Como ele coloca em seu solilóquio, o sertão é onde seu espírito pertence, e onde sua alma anseia estar com seus ancestrais. Isso é retratado quando seu jantar fugitivo fica surpreso que um dinossauro está tentando dormir na selva. A série nada mais é do que uma representação sarcástica do humor na realidade do nosso dia a dia. Ara Sinclair claramente não tem escolha. As escolhas apresentadas a ele não são escolhas de forma alguma. Em vez disso, ele tem a oportunidade de considerar a ironia de sua existência e as expectativas injustas de sua família. Ele se refere à ideia de família como uma das piores ideias da civilização. No meio da história, vemos sua filha procurando saber como ele está, mas nem é preciso dizer, ela está atrás de algo, e isso é um suéter. Sua esposa claramente espera que ele queira saber, até mesmo o obriga a perguntar como ela passou o dia. Seu filho é inicialmente retratado como desfocado e precisando de orientação, o que Ara Sinclair está no início não reconhecendo. Os dinossauros retratavam a vida dos dinossauros como muito próxima da vida humana. Eles assistiam à televisão, faziam compras em supermercados e mantinham empregos de 9 a 5. Isso permitiu que o programa abordasse preocupações sociais relevantes em suas histórias. Por exemplo, em Ceteroides to Heaven, Rob tentou superar sentimentos de inadequação construindo seu corpo com um hormônio de crescimento artificial chamado tornoides. Você não esperava um episódio muito especial de dinossauros, não é? Embora a história dos filmes com dinossauros remonte a mais de 100 anos, Dinosaur, de 1991 a 1994, foi uma representação perfeita do papel imaginado dos dinossauros como monstros do cinema. O filme Prehistoric Peeps, 1905, e uma adaptação de desenho animado de mesmo nome foram os primeiros filmes que apresentavam dinossauros.
O filme popularizou a tendência geral de retratar criaturas primitivas semelhantes a humanos e dinossauros, não semelhantes a pássaros existindo juntos. A trilha do riso foi inventada em 1950 para dar uma impressão do mundo rindo com o público. As séries de comédia de televisão, incluindo desenhos animados, adotaram-no para apresentar um novo tipo de entretenimento aos seus espectadores. No entanto, ao longo de décadas, isso mudou para métodos de gravação com várias câmeras, capturando vários ângulos instantaneamente completos com espectadores ao vivo em meio a risadas. Na minha opinião, assistindo Dinossauro, 1991, não parece que o público está perdendo nada por não ter a trilha do riso. Para esclarecer, isso não elimina a comédia das séries de televisão. Eu sei que é um conceito da velha escola rir, e não é nada realista do que a maioria das comédias atuais, mas em geral, eu sempre amei meus programas de televisão e filmes sem a trilha do riso. Todos os seriados populares que vieram depois escolheram tê-lo, e como tenho experimentado um crescimento, acredito que isso tornou o show mais engraçado e não menos. É realmente uma prova de que os escritores e diretores de um programa dão risada, e mantêm a integridade e o humor do programa. Na maioria dos filmes, os dinossauros são gigantescos com características distintas, como chifres, espinhos, dentes grandes e garras. Sua ausência como animais selvagens no mundo moderno provoca a imaginação do público. A série foi em grande parte uma obra-prima de um retrato cômico de dinossauros, desencadeando a imaginação de como eles podem ter parecido quando estavam vivos. O Mundo Perdido é um filme clássico que foi o primeiro longa-metragem com dinossauros, 1925. É uma história de dinossauros que sobreviveram ao extermínio em massa da Terra no final do período Cretáceo, e viveram invisíveis até os tempos contemporâneos em um canto isolado da América do Sul. É baseado no romance de Sir Arthur Conan Doyle de 2012. Minha experiência como criança, como a maioria das crianças nascidas nos anos 80, vivi para a série de TV Dinossauros. Minhas noites todas as sextas-feiras eram planejadas em torno do show, até subornando a empregada às vezes para me deixar assistir ao programa, por mais tempo contra as regras da casa estabelecidas por meus pais. Ao tornar os dinossauros parecidos com humanos, o programa se permitiu uma oportunidade única de comentar sobre nossas fraquezas como seres humanos. Muito parecido com o Homo sapiens moderno, os protagonistas pré-históricos dos programas desperdiçaram seus preciosos recursos e se permitiram ficar presos a formas antiquadas de pensar quando podiam mudar as coisas experimentando formas mais progressivas de pensar. A última preocupação era geralmente expressa por Robbie, que questionava muitos dos costumes de sua família de dinossauros. O espetáculo foi principalmente um show familiar de bem-estar, com bonecos de plástico bobos. Honestamente, eu me lembro muito sobre o show, especialmente o dinossauro bebê e seus bordões "Gotta Love Me", e não a mamãe. Bebê Dinossauro é o chocolate bobo da televisão destinado a atrair o público jovem para a comédia familiar, com um objetivo subrepticiamente sério. O show lança uma sombra de uma família comum de colarinho azul vivendo suas vidas normais. Ara Sinclair, o pai miserável, às vezes faz comentários dogmáticos tristes sobre sua família, mas, a longo prazo, toma as decisões certas para sua família. Fran, uma mãe dona de casa sensata, dá sentido ao marido e aos filhos, toda vez que eles enfrentam dificuldades para tomar as decisões certas. Adolescentes lutam com a vida da puberdade com a ajuda de seus pais. Esta série de televisão foi incrível, realmente hilária, com o bebê sendo o personagem mais bem-humorado do show. Uma das cenas mais cômicas foi que o bebê estava sempre batendo na cabeça de Ara com uma frigideira e se desculpando. A série infelizmente foi descontinuada em 1994, há muito tempo, certo? Talvez nunca receba o reconhecimento que merece. Sem dúvida, senti falta de assistir a série. Concordo que a série é muito parecida com os Simpsons, mas minha opinião é que a série é melhor que os Simpsons. O show foi um retrato fantástico da sociedade e suas expectativas. Eu era uma criança quando o show começou e terminou, e era um dos meus favoritos de todos os tempos. Eu gostei porque era muito divertido. Muitos episódios continham mensagens sobre a vida familiar de hoje. Mesmo sendo jovem e não entendendo o significado profundo, o show permanece fresco na minha memória. Família Dinossauros, Dinossauros, conseguiu acumular 65 episódios antes de ser cancelado em julho de 1994. É uma entrada memorável no cânone da sitcom, não apenas pelo uso da tecnologia, mas também pelas mensagens sociais que passou para seus espectadores de dinossauros animatrônicos. Quem sabia?
Se você tem um forte amor por boas séries de televisão dos anos 90, então procure por O Dinossauro, 1991. Provavelmente concordará